Oi, pessoal! Essa videoaula é para a gente utilizar o ambiente tridimensional do programa e desenvolver um objeto em 3D. Nosso modelo hoje é essa casinha bem simples. A primeira providência é alterar as ferramentas aqui de cima para as ferramentas em 3D. Então, eu vou ativar o Workspace e pedir a apresentação 3D Modeling. O ambiente ainda é o mesmo, a diferença é que ele trouxe na barra de ferramentas as ferramentas para 3D, mas ele ainda tem a apresentação das ferramentas de desenho em 2D, as ferramentas de edição, as ferramentas de layer, continuam sendo apresentadas do mesmo jeito. Para iniciar o nosso trabalho, o ideal é que eu consiga visualizar em 3 dimensões, mas eu vou misturar as duas estratégias. As sugestões que eu dava para desenho em 2D continuam para o desenho em 3D. Então, eu vou começar copiando esse desenho e eu vou editar a cópia. O original eu vou preservar para conseguir visualizar as opções. Como eu tenho duas apresentações, eu vou dividir a minha tela no menu Visualizar, ferramenta Viewport, em duas verticais. Ou seja, a minha tela foi dividida em duas partes. Eu controlo o tamanho dessas partes simplesmente posicionando meu mouse em cima dessa divisão, clicando e arrastando. Nessa daqui, eu vou visualizar minha informação em planta. Aqui é só clicar. Eu vou pedir para o programa apresentar isso em modo tridimensional, assim a gente vê o eixo Z. Vou pedir auxílio então para o Navicub e clicar numa das suas quinas, num dos seus cantos, automaticamente eu tenho uma apresentação em isométrica. Nessa minha cópia, eu vou limpar o meu desenho, tirando as minhas informações de texto e simbologia, só deixando as informações do meu desenho. Vou inclusive tirar as linhas que indicam a água do meu telhado. Fiquei com um desenho mais simples. Assim eu consigo construir a minha maquete. Como qualquer desenho, vamos organizar em layers as nossas informações. A sugestão é, já que depois vamos aplicar materiais, vamos escolher um layer para cada tipo de elemento ou material diferente. Então, eu vou pegar o comando layer. E, dica, vou atribuir os nomes dos meus layers todos começando com a combinação 3D. Assim, eles ficam agrupados no início da minha lista. Vou chamar aqui 3D alvenaria. 3D porta. 3D janela. 3D janela vidro, 3D cobertura, 3D piso externo. Colocar uma cor bem diferente para cada um dos elementos ainda é a estratégia de visualização. Assim a gente consegue, pelas cores, descobrir se a gente está usando o layer certo ou não. Cor que vocês quiserem, vocês escolhem a cor que vocês quiserem. Mais um layer porta. Como o meu objetivo é criar uma maquete, a apresentação final vai ser uma foto, então eu nem vou me preocupar em atribuir tipo de linha e espessura. Não é esse meu objetivo desse desenho. Vou clicar 2 vezes no status da minha camada 3D alvenaria e vou iniciar meu desenho por ela. A partir das informações da minha planta, eu tenho que ele tem o pé direito de 3. A gente vai pensar o seguinte, o meu desenho em 2D é a minha referência básica para conseguir construir o 3D. Vamos imaginar que todo esse desenho em 2D está na minha posição de Z igual a 0. E eu vou igualar todas as informações que eu tenho da minha edificação
imaginando a parte interna da minha edificação estando em Z0. Então, a cota interna é 0,20. Eu vou imaginar o Z0 do CAD sendo este valor 0,20. Assim, eu consigo subir mais fácil as alturas de porta, janela, em relação a esta posição 0. Todas as minhas informações de edificação são em relação ao piso interno. Então, é mais fácil a gente igualar esta parte interna ao nível 0 do AutoCAD. Ou seja, se o pé direito vale 3, é só subir a parede valendo 3. É o meu valor interno. Para subir fácil essa parede, usamos o comando Press Pull. Fica com o mouse dentro do espaço da parede, até ele contornar toda a parede. Se vocês ficarem só sobre uma linha, ele só sobe uma linha e vira uma face. Então, eu tenho que ficar dentro do espaço da parede. 3, Enter. No próximo clique, ele já está na memória o valor de 3, então é só dar Enter. Todas as paredes levantadas, Enter, finalizei o comando. Para visualizar isso de forma sólida, é só trocar essa opção de 2D Wireframe para qualquer uma dessas daqui. A minha sugestão é usar o raio-x, assim eu consigo visualizar os pontos, as arestas e os vértices que eu tenho mesmo nos planos que estão escondidos. Bom, subi as paredes, agora eu preciso fechar os vãos. Como assim fechar os vãos? No vão da porta, ele não é inteiro um vão, ele tem um tamanho de 2,10 de abertura para a porta. Mas, como eu tenho este batente, e o espaço do batente é de 5 centímetros, então, eu vou ter um espaço de 2,15 para o vão da porta. Ou seja, eu tenho uma alvenaria aqui em cima, que eu vou fechar com o comando Box. Descendo o mouse, vou ligar o Dynamic Input, porque aí ele obedece à posição do mouse. Se eu não estiver com o Dynamic Input ligado, eu tenho que informar se meu valor vai ser positivo ou negativo. Liguei o Dynamic Input, desci o mouse, ponto 85. Se vocês quiserem conferir, posso usar aquele comando dist e clicar nos vértices, ele me dá a altura em Z, entre esses dois pontos. Do outro lado da edificação, ou eu clico no View Cube para me ajudar a alterar a visualização, ou eu aperto o Shift, mantenho o Shift apertado, aperto o rolete do mouse e giro para a posição que eu quiser. Agora eu tenho a janela. Pelas informações que eu tenho aqui, o peitoril da janela é de 1,10. Então, box de vértice a vértice oposto, formando uma diagonal, 1,1. Aqui não tem o desenho do batente, então eu só vou desenhar os quadros da janela. Ou seja, eu vou descer com essa alvenaria aqui até chegar à altura de 2,10. Então, ponto 9. Eu tenho agora vários sólidos formando o conjunto da minha alvenaria. Falta, então, unir todos esses sólidos. A casinha, as paredes estão prontas. Então, eu preciso agora fazer piso. Eu falei que o Z0 ia ser igual a minha cota 20. Deixa eu ver quanto vale lá fora. 0. Ou seja, eu tenho um chão que sai de vértice externo até vértice externo, descendo, ponto 2. Unindo os sólidos, parede com o piso, agora eu tenho um sólido só. Sim, eu preciso unir os sólidos, porque senão fica aquela marca, aquela linha na face da minha edificação. Essa linha que tá aqui é do 2D. Quando eu congelar os layers, eles somem. Agora, aquela marca, aquela aresta que tinha antes, era a separação entre dois sólidos. Eu preciso unir estes sólidos para eu não ter aquela separação. Tá? Agora, eu tenho o piso da minha edificação. Vou usar aquele layer piso externo e vou criar um piso qualquer. Forma cilíndrica fica mais fácil de enxergar o horizonte. Eu vou clicar em um ponto aqui
embaixo da minha edificação, abrir o tamanho do cilindro que vocês quiserem e definir uma altura. Vou colocar 1. Esse aqui, então, é meu piso externo. Ele já está na posição porque eu usei como referência o canto da minha edificação. Vou deixar agora meu layer porta ativo e vou, por enquanto, esconder o meu piso externo. Vamos visualizar a porta. Inclusive, a alvenaria vai me atrapalhar. Então, vou esconder a alvenaria também. Vou apagar o solzinho, eu vou congelar o meu layer. E agora eu vou me preocupar com a porta. Para executar a porta, eu vou pedir ajuda para um comando chamado 3D Poly. Ele faz polylines em Z. O comando polyline, ele só funciona em XY, ele só funciona em 2D. Então, eu preciso pedir ajuda para o 3D Poly. O que eu vou fazer? Eu vou clicar do lado de dentro do meu batente, porque eu sei que aqui eu tenho o vão da minha porta, conferindo, que é de 1 metro. Então, é nesse espaço que é o vão que vocês já conhecem, a largura da porta e a altura de 2,10. Então, a minha 3D Poly vai ter a altura de 2,10, largura de 1, e eu venho até aqui, fechando 2,10. Eu fiz uma figura com o contorno perfeito que eu quero que tenha esse batente. Vou fazer o seguinte, eu vou clicar 2 vezes nele, ele já é uma polyline, mas ele não é uma polyline fechada. Então, eu vou clicar 2 vezes nele e vou pedir para fechar. Virou uma figura fechada. Agora, com o auxílio do comando extrude, eu vou pedir para aumentar, Enter, a altura em Z dele. Só que eu vou pedir ajuda para não aumentar só numa direção. Eu quero seguir um caminho, um path. Vou clicar na opção Path e vou selecionar minha 3D Poly. Ele acabou definindo todo o meu batente. Como eu fiz pelo lado de dentro, dentro valia 2,10 e o nosso batente vale 2,15, agora ele tem exatamente a altura de 2,15. Para definir a folha, eu tenho uma altura por causa do dentinho da minha porta. A minha folha, ele é 2 centímetros maior de largura e 1 centímetro maior de altura. Então, ele tem, vou desenhar um box de 2,11. Conferindo, ele pegou exatamente na quina do meu batente. Posso dar um charme na porta rotacionando para onde eu quiser. Vou usar o comando Rotate, o Rotate de 2D. Cliquei aqui e posso inclinar para onde eu quiser. Como o ortogonal está ligado, ele só está me dando as possibilidades de aberta e fechada. Vou desligar o ortogonal e vocês podem posicionar a porta do jeito que vocês quiserem. Só cuidado com o snap para ele não ir para algum lugar indesejado. A porta está pronta. Agora a gente pode fazer a janela. Layer janela. Pelas informações que a gente tinha aqui, a altura da janela é de 1. Não fiz batente, só vou fazer os quadros. Então, eu vou fazer assim. Vou pegar o comando box, vou pegar um dos quadros da janela e vou atribuir a altura de 1. Outro comando box, 1. Só que o quadro da janela, ele dá a volta inteira. Como o meu montante tem o tamanho de 5 centímetros, eu vou desenhar um outro box aqui, descendo 5 centímetros, e um box aqui, subindo 5 centímetros. Vou utilizar o comando Union, e eu tenho um quadro. Agora, eu preciso desenhar o vidro. Como ele está por cima, mesmo que eu coloque em raio-x, fica difícil de visualizar o vidro, eu vou desenhar o vidro por aqui. Vou desenhar um box
no espaço do vidro e é só informar a altura certa. Como eu tirei 5 centímetros dos dois lados para fechar a altura do quadro, então meu vidro tem 0,9. Posicionando o vidro no lugar certo, é só mover este sólido, Enter. Segura num ponto que eu tenho aqui e que eu tenho lá. Poderia ser o midpoint. Como pode ser aqui, mais confortável, ó, essa quina do quadro que é aqui. Vidro posicionado. O que a gente pode fazer agora? Posso selecionar e atribuir o tamanho da flechinha do peitoril. 1,10. Ela tá no lugar certo. Posso também aproveitar e copiar. Eu vou segurar aqui no chão e vou jogar aqui no chão e aqui no chão, todos os mesmos pontos, para minha janela ficar igual. Mas, do mesmo jeito que a porta, aqui é uma maquete, então talvez ficasse mais interessante esse vidro ficar meio aberto. Com a ortogonal ligada, vocês simulam a posição dele correndo no trilho. Então, vocês podem abrir a janela do jeito que vocês quiserem. Janela está pronta. Vou retornar o layer da alvenaria. Vou deixar em modo conceitual para ficar mais fácil de visualizar. Certo? Tá faltando só a cobertura. Vou para o layer da cobertura e vou esconder, vou guardar a alvenaria, a janela, o vidro e a porta. Fica mais fácil de trabalhar assim. Mas eu vou precisar desse desenho em um outro posicionamento. Então, eu vou copiar de novo em outro lugar. Só a cobertura. E a informação que eu preciso dela é inclinação. Inclinação de 30%. Eu preciso saber qual é a altura da minha cumeira. Ou a gente calcula que era o lado menor dividido por 2 vezes a porcentagem, que vai ser, vamos ver, lado menor vale 5,70, dividido por 2, ele vale 2,85. Calculando 2,85 vezes 0,3, nós temos uma cumeira de 0,855. Eu vou arredondar para 0,86. Estou no layer certo, eu vou usar o comando Press Pull. Press Pull, clica numa das águas, 0,86. Enter. 0,86 já está na memória, então é só clicar em outra água, Enter. Clica na outra água, Enter, outra água, Enter. Eu simplesmente fiz um sólido perfeito subindo 90 graus. Agora, eu vou pedir auxílio para o comando Slice. O comando Slice corta sólidos e ele está aqui. Ele separa um sólido, mantendo um lado ou outro ou os dois, depende do que vocês informarem na finalização do comando. Comando Slice, a gente seleciona o sólido, aperta Enter e ele mostra todas as opções que ele tem. Eu vou aceitar a mais básica dele, que é de 3 pontos. Aí ele pede 3 pontos para definir o plano de corte. Vocês sempre vão clicar assim, embaixo no beiral, em algum ponto da cumeira, embaixo do beiral, e clica lá do outro lado, porque eu quero ficar com o sólido do lado de lá, o sólido de baixo. Cortou. Fazendo de novo. Slice, esse daqui. Enter e Enter para aceitar a opção de 3 pontos. Beiral, cumeira, beiral, clica lá do outro lado. Vou olhar agora deste lado e fazer o procedimento aqui. Slice, selecionei a água, Enter, Enter.
beiral, comeira, beiral, cliquei do outro lado, virando o desenho, slice, peguei ele, enter, enter, beiral, comeira, beiral, cliquei do outro lado. Agora eu tenho minhas 4 pecinhas, eu só preciso union, ligar as 4 pecinhas. O telhado tá pronto. Vou mover deste endpoint para cá, mas ele tá no chão. Se eu voltar com a apresentação de toda a casa, ele não tá no lugar certo, mas a gente sabe a altura, é exatamente o valor do pé direito. Então, eu vou mover 3. Pronto. Vou fazer o seguinte, vou tirar os layers de 2D e vou tirar desligando a lâmpada. Porque eu ainda estou trabalhando com 3D e pode ser que eu trabalhe em congelar e descongelar aqueles layers. Como eu não quero visualizar nada do 2D mais, então eu estou trabalhando com os dois simultaneamente. 2D tirei o on-off e quando eu for trabalhar com 3D eu faço Ctrl Freeze. Tá aqui. Tá faltando o quê? Aplicação de material e agora eu vou voltar a minha tela para uma só. Para aplicar os meus materiais, se vocês quiserem, a gente pode até aumentar mais o piso para me dar mais a sensação de chão. Eu vou fazer o seguinte, no visualizar, Material Browser. No Material Browser, vocês escolhem os materiais aqui embaixo da biblioteca do programa e acomodam aqui em cima. Eu vou escolher alguns materiais para aplicar nessa edificação. Começando pelo piso externo, se eu quero apresentar grama, pavimento intertravado, asfalto, eu venho aqui no Site Work. Vou escolher grama. Temos algumas opções aqui. O que vocês quiserem, seleciona e coloca na tela de cima, no quadro de cima. Agora eu vou escolher para casa, tinta, wall paint. Pezinho, seleciona, joga aqui em cima. Agora vamos selecionar para o piso. Piso, flooring, o piso da casa. Colocar um piso de madeira, seleciona, joga ali em cima. Para porta, wood, escolher uma madeira para porta, seleciona, joga lá em cima. Para janela, vamos pegar um alumínio pintado, meio bronze. Assim, seleciona, joga lá em cima. E o vidro, glass. Vocês escolhem o vidro que vocês quiserem. Vou pegar um mais clarinho. Esse. Seleciona e joga lá em cima. Falta só a cobertura. A cobertura roofing. As telhas. Seleciona e joga lá em cima. Para aplicar, eu não vou aplicar um por um. Até podia, funciona. Seleciona e joga aqui. Mas eu vou aplicar por layer. É só abrir a lista aqui, material, aparece a opção Attach by Layer e a gente associa os materiais por layers. Os nossos layers estão aqui. Então, eu imaginei a nossa alvenaria com essa cor. Jogo aqui. A nossa porta, eu escolhi essa cor. A nossa janela foi essa. Essa daqui é o vidro. Vamos aumentar a caixinha e vocês enxergam todas as palavras. O vidro é esse, a cobertura é esse e o piso externo é esse. Eu associei por layers, ele vai atribuir de uma forma geral para todos eles. Só que eu só visualizo se nós estivermos em realístico. E aí dá para conferir a apresentação dele. Temos alguns probleminhas a resolver. O primeiro, eu apliquei
no sólido da alvenaria aquela tinta e ele aplicou em tudo. Eu queria muito usar um piso de madeira, esse. Para aplicar só em uma face, eu seleciono ele daqui, tô com o dedo apertado, aperto o botão Ctrl, mantenho o Ctrl apertado e solto na face que eu quero. Aí vocês estão aplicando o material só naquela face. Inclusive, se vocês quiserem dar um charme na fachada, eu posso colocar uma pedra, stones, uma pedra na fachada. Essa. Joga primeiro aqui em cima e depois daqui de cima, Ctrl, joga na fachada. E aí vocês conseguem atribuir por faces, usando a opção Ctrl. Eu tenho um pequeno problema no telhado. As telhas saíram todas no mesmo sentido, inclusive desta face. E aí, ficou muito estranha a minha apresentação. Então, eu vou fazer o seguinte. Desse telhado aqui, eu vou duplicar. Eu vou ter 2 dele. Nesse que eu dupliquei, eu vou clicar 2 vezes e eu vou editar. Eu vou editar a imagem só em relação ao ângulo. Eu vou rotacionar essa imagem 90 graus. E vou finalizar. E com a ferramenta que a gente acabou de aprender, Ctrl, segura a foto e joga só na face que está errada. Vou fazer do outro lado também. Pronto. Agora a foto tá muito melhor. Para visualizar no final se tá tudo certo, é só pegar a ferramenta Render. Esperar o tempo de processamento. Quanto mais material e informação eu colocar, mais tempo ele demora para finalizar a apresentação da imagem e apresentar para vocês. Se vocês quiserem cancelar uma renderização no meio do caminho, nunca cancelem por aqui, cancelem sempre por aqui. Às vezes dá um erro no programa que ele não começa a aparecer mais essa janela. Então, sempre se for cancelar, cancela por aqui e depois encerra o quadro. Na realidade, nem precisa encerrar o quadro, pode deixar ele aí. Quando a gente clica na tela do CAD, essa tela vem para frente. Essa é a imagem final. Meu processamento demorou 29 segundos e quando a gente faz a renderização, ele já faz a aplicação de luzes. Então, aqui já está a sombra da minha edificação. Só que ficou muito escuro, porque o fundo está escuro. Então, para melhorar a visualização interna, ficou muito escuro, vamos posicionar um ponto de luz. Para ajudar, eu vou tirar o layer da cobertura. Para poder visualizar internamente. O ponto de luz que eu vou colocar é simplesmente pelo comando Point, é um point light, é como se fosse uma lâmpada, é o que a foto mesmo está representando, o ícone. A gente vai manter as luzes padrões ligadas, tá? E seria muito interessante eu ter uma posição certinha para fixar, porque em 3D é muito pior que 2D. Então, antes, acho que tá mais interessante a gente criar uma linha. E agora a gente posiciona o ponto de luz no midpoint. Podemos dar um nome. E ela tá aqui. O detalhe é que quando eu colocar a cobertura, ele vai esconder esse ponto de luz. Então, eu vou descer um pouquinho esse ponto de luz, uns 50 centímetros. Se vocês quiserem manter a linha, ele não sai na renderização. Ou como ele está no layer 0, nosso layer 0 é layer de apoio, podia ficar. As linhas não aparecem. Deixa eu voltar a cobertura. Vou voltar a visualização, um pouquinho de dentro. E vou pedir para renderizar de novo. O ponto de luz posicionado me deu a imagem final.
Lá dentro agora está iluminado, fora que está ainda escuro. Bom, para deixar essa apresentação mais realística, eu vou pedir para vocês trocarem aqui para apresentação em perspectiva. Aí eu tenho pontos de fuga. Ele dá uma noção um pouquinho melhor como na realidade. E aí, quando eu habilito a opção de perspectiva, eu consigo colocar um fundo de céu. Eu vou colocar o Sky Background Illumination e eu vou pedir para renderizar de novo para ver como fica a apresentação final. Essa é a minha imagem final. Ela é uma foto. Se vocês ampliarem, ela foi feita uma foto. Então, é como se vocês estivessem ampliando uma foto. Então, não tem uma resolução bonita, tá? Ela foi feita nessa resolução. Se quiser gravar desse jeito, é só clicar aqui em salvar. Ele salva em PNG, em bitmap, em TIFF, JPEG. Agora, se quiser aproximar mais, então eu aproximo mais aqui o meu zoom e aí eu renderizo de novo. E espero o tempo de renderização de novo. Essa é a imagem final, agora aproximando um pouquinho mais a câmera. Bom, é isso aí. Essa casinha tá pronta. Agora o charme que vocês quiserem dar é só construir, atribuir material, mudar a visualização. Até mais!